qual é a pergunta de hoje e a resposta que a gente tem para essa pergunta hoje. Então está aqui, a pergunta é: Jesus morreu pelo mundo inteiro ou não? Quando ele morreu na cruz, ele morreu por todo o mundo ou morreu só por algumas pessoas? Tá bom? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Este é um grande debate para o joio. Este tipo de cristão não acredita no amor de Deus para todo mundo, mas para alguns, para os dignos, para os obedientes, que como se houvesse algum digno ou obediente diante do Senhor Deus. Então eles acham, né, como eu disse, entre os comentários que nós já recebemos, né, de estudos e coisas que já estão espalhadas aí por vários cantos do mundo, né? A gente recebeu um em espanhol, e a pessoa afirmando: Deus não ama todo mundo. Deus não ama. Deus ama somente os dignos, os obedientes. Mas existe digno e obediente, né, para ele amar? Muito bem. Há algum tempo atrás, né, teve até uma pessoa, comentei aqui também, alguém que me disse o seguinte, na teologia dele, que ele aprendeu dos púlpitos que ele frequentou, da igreja dele. Né? Ele disse o seguinte: tem pessoas no mundo que Deus faz questão que não queiram saber dele. Olha que coisa absurda. Essas pessoas não têm ideia do que seja o amor de Deus. Segundo, Jesus morreu na cruz por todo o mundo, ou somente por aqueles que se submeteram à graça e assim chegassem a usufruir desta morte para a sua salvação eterna? Ele morreu por todo mundo ou ele morreu somente por aqueles que se achegariam a ele? Terceiro, João, o apóstolo do amor, com sua visão de trigo, de beija-flor, declarou em sua primeira carta que Jesus morreu na cruz, sim, por todo o mundo. Todo o mundo. Isso concorda com Jesus quando afirmou que Deus amou o mundo todo de tal maneira que deu seu Filho unigênito à morte. Todo o mundo. Quarto, se ele morreu na cruz por todas as pessoas, por que muita gente não vai ser salva para a eternidade com ele? Na verdade, são duas coisas diferentes, em momentos diferentes, que precisamos compreender o processo. No texto de João, esse aí é o ponto 5, tá? No texto de João, em sua primeira carta, ele afirma que Jesus fez um papel completo de advogado por todo mundo. Ele assumiu nossa dívida pecaminosa e tornou-se nosso representante legal, espiritual, diante de Deus. 6. O processo é semelhante ao que acontece com todo advogado. Como profissional, ele está apto a representar qualquer pessoa em qualquer situação ou ilegalidade. Qualquer pessoa pode ter seus serviços, o do advogado, e ser bem representado por ele diante de qualquer juiz ou tribunal. 7. Todo o potencial do advogado está disponível, mas este só pode atuar, olha que coisa interessante, mas o advogado só pode atuar como representante legal de alguém quando o cliente lhe autoriza a fazer isto. Deve haver uma vontade declarada para então o advogado poder atuar como advogado. Assim também é Jesus para qualquer pessoa no mundo. O advogado,
ele está apto, né, a advogar por qualquer pessoa em qualquer causa. Agora, ele não pode simplesmente dizer assim, eu vou ser advogado daquela pessoa. É preciso que a pessoa declare claramente que quer aquela pessoa advogando ela. Ok? Ele morreu na cruz, Jesus, né? Ele morreu na cruz, sim. E isto o faz autorizado pela justiça divina em advogar por qualquer pessoa, por qualquer pecado. No caso, pela situação de pecado de cada pessoa. Quando é que damos essa autorização para o termos como nosso advogado salvador? Quando é que a gente dá essa autorização? Antes dos tempos de Cristo e depois, toda pessoa dá esta autorização diante do Senhor Deus quando a pessoa se submete ao convencimento do Espírito quanto à sua situação pecaminosa. Quando nos submetemos a este convencimento, então desejamos mudanças em nós e no nosso relacionamento com Deus. A partir desse desejo, o Espírito opera todas as situações previstas pela graça. Quando é que eu dou autorização a Deus? Quando eu me submeto ao convencimento do Espírito. Isso antes de Cristo vir ao mundo, depois de Cristo vir ao mundo, né? No momento que eu me convenço, que eu aceito esse convencimento de que eu sou um pecador e eu quero mudança na minha vida, eu estou dizendo, Senhor Jesus, eu quero que tu sejas meu advogado. Cadê? 10. Isso acontece dentro e fora do judaísmo nos tempos antes de Jesus. Isso aconteceu, né? Mesmo sem aquelas pessoas saberem sobre Jesus. Eles não conheciam nada sobre Jesus. Mas mesmo assim foram beneficiados com a morte de Jesus na cruz. E tem acontecido depois de Jesus. Dentro e fora do cristianismo, mesmo sem as pessoas saberem bem sobre ele. Primeiro, que nós mesmos não sabemos tanto. E segundo, que fora do cristianismo, as pessoas que são salvas, elas também não conhecem tanto sobre Deus, sobre Jesus, e são beneficiadas com a advocacia dele, com o que ele fez para perdoar os nossos pecados. Entendeu? Então, mas e fora do cristianismo, sim, Jesus disse que ele tinha muitas ovelhas fora daquele aprisco, né, dos judeus, dos cristãos, fora do aprisco dos seus apóstolos. Tá bom? Então, fora do cristianismo, Jesus tem muitas ovelhas. E esses foram salvos também, da mesma forma que antes de Cristo vir ao mundo e depois de que Cristo veio ao mundo. Tá certo? Então, aqui está essa resposta. A pergunta, então, para todas essas respostas é: Jesus morreu pelo mundo inteiro ou não? Tá bom? Então, essa é a nossa resposta. Tá ok?